Não é possível, penso agora, que uma mulher de 32 anos, educada nas melhores instituições de São Paulo, fluente em 4 idiomas e possuidora de um mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Moscou, pudesse imaginar-se servindo canapés em uniforme de empregada doméstica na própria sala de estar. E, no entanto, ali estava eu, naquela tarde cinzenta de março, com um vestido preto que meu marido havia encomendado especialmente para a ocasião, um avental branco imaculado e uma pequena touca que completava a fantasia humilhante que Ricardo havia arquitetado para impressionar seus clientes russos. A manhã havia começado com a naturalidade enganosa que caracterizava nossos dias mais recentes. Ricardo descera para o café já vestido em seu terno Armani azul marinho, os cabelos negros penteados para trás com aquele gel importado que custava mais do que eu costumava gastar em supermercado por mês, quando ainda tinha permissão para administrar as finanças domésticas. Ele não me cumprimentou ao entrar na cozinha. Há meses que não trocávamos bom dias. Nosso casamento havia se tornado uma coreografia silenciosa de evitação mútua, pontuada apenas por suas exigências crescentes, e minha aquiescência cada vez mais automática. Os russos chegam às 3, ele anunciou, servindo-se de café expresso na xícara de porcelana que eu havia trazido de Moscou anos atrás, numa vida anterior que parecia pertencer a outra pessoa. Preparei algo especial para você. O tom de voz deveria ter me alertado. Ricardo nunca preparava nada para mim que não envolvesse alguma forma de degradação calculada. Mas eu estava distraída, olhando pela janela do nosso apartamento no Jardim Europa, observando as copas das árvores que se agitavam com o vento que precedia a chuva. Pensava em Moscou, como sempre pensava quando a melancolia me visitava. Pensava nas tardes de inverno na Universidade Estatal, nas discussões fervorosas sobre Dostoiévski e Turgueniev, nos cafés próximos à Praça Vermelha, nos passeios pelo Parque Gorky, quando a neve transformava a cidade num conto de fadas gótico. Pensava em Dmitri. Você me ouviu? A voz de Ricardo cortou meus devaneios como uma lâmina. Os russos chegam às 3. 8 milhões em jogo, Marina. 8 milhões de dólares. É a maior negociação da minha carreira. Sim, eu ouvi, respondi, virando-me para encará-lo. Quer que eu prepare algo especial? Posso fazer aquele piroshki que você gostou na festa da embaixada. Ricardo sorriu. Não era um sorriso agradável. Era o tipo de sorriso que ele havia aperfeiçoado nos últimos 2 anos, desde que sua empresa de consultoria financeira havia começado a prosperar e ele havia decidido que nosso casamento seria mais útil como palco para suas demonstrações de poder do que como parceria entre iguais. Não, ele disse, pousando a xícara com deliberada suavidade. Não quero que você cozinhe. Contratei um buffet. Quero que você sirva. Levei alguns segundos para processar suas palavras. Servir? Exatamente. Como empregada. Deixei um uniforme no quarto. Vista-o antes das 2:30. Quero você impecável quando eles chegarem. A humilhação foi física, visceral. Senti meu rosto esquentar, meu estômago contrair-se. Ricardo, você não pode estar falando sério. Ele aproximou-se e instintivamente dei um passo para trás. Meu marido nunca havia sido violento fisicamente, mas havia uma intensidade em seus olhos que me assustava cada vez mais. Era o olhar de um homem que havia descoberto que podia exercer controle absoluto sobre outro ser humano e que encontrava prazer nisso. Estou completamente sério, Marina. Você vai servir meus clientes, vai circular com a bandeja, oferecer bebidas, ser discreta e eficiente. É o mínimo que você pode fazer, considerando que vive do meu dinheiro e não contribui absolutamente nada para esta casa. Não contribuo nada? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Eu abri mão da minha carreira quando você me pediu para nos mudarmos de volta ao Brasil. Eu tinha ofertas de trabalho em Moscou, Ricardo. Poderia estar trabalhando na embaixada, em organizações internacionais? Poderia, deveria, teria. Ele interrompeu com desdém. Mas não está. Está aqui, neste apartamento que eu pago, usando roupas que eu compro, comendo comida que eu providencio. Então hoje você vai se fazer útil da única maneira que pode. Vista o uniforme, Marina. Não me faça repetir. E então ele saiu, deixando-me sozinha na cozinha iluminada pela luz fria da manhã, com o coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Como cheguei aqui? A pergunta me atormentava constantemente nos últimos meses. Como uma mulher que havia sido considerada brilhante, que havia ganhado uma bolsa integral para estudar em uma das universidades mais prestigiadas do mundo, que falava russo fluentemente e havia circulado entre diplomatas e acadêmicos, havia se tornado esta criatura apequenada, obediente, quase invisível? A resposta, eu sabia,
estava na gradual erosão que Ricardo havia orquestrado desde que nos casamos há 5 anos. No começo, eram sugestões sutis. Talvez eu devesse me vestir de forma mais conservadora para os eventos de negócios dele. Talvez fosse melhor não mencionar meu mestrado em Moscou porque as pessoas podem achar pretensioso. Talvez eu devesse me concentrar em apoiar sua carreira em vez de buscar a minha própria. Depois vieram as proibições mais diretas. Ele não queria que eu trabalhasse porque isso refletiria mal nele. Sugeriria que ele não conseguia prover adequadamente para sua família. Ele controlava as finanças, as decisões, até mesmo minhas amizades foram gradualmente sendo podadas até eu me encontrar completamente isolada. E eu havia permitido. Esta era a parte mais dolorosa da verdade. Eu havia permitido cada pequena invasão, cada diminuição incremental da minha autonomia, porque no começo eu o amava, e depois porque estava muito exausta para lutar, e finalmente porque não conseguia mais imaginar uma alternativa viável. Subi as escadas até nosso quarto lentamente, como um condenado caminhando para a forca. O uniforme estava disposto sobre a cama com cuidado meticuloso. Um vestido preto simples, um avental branco engomado, meias também brancas e sapatos baixos pretos. Havia até uma touca pequena, do tipo que você vê em filmes de época ou em hotéis de luxo onde o serviço é parte da teatralidade. Toquei o tecido do vestido. Era de boa qualidade, provavelmente caro. Ricardo sempre insistia em qualidade, mesmo quando o propósito era me humilhar. Era uma de suas contradições. Ele queria me diminuir, mas de forma elegante, sofisticada. Sentei-me na beirada da cama e fechei os olhos. Moscou voltou à minha mente, inevitavelmente. Sempre Moscou. Aqueles 3 anos haviam sido os mais intensos e vivos da minha existência. Chegar lá aos 24 anos, com uma bolsa de estudos que mal cobria as despesas básicas, enfrentar o inverno brutal, aprender russo em imersão total, navegar a complexidade cultural de um país que era simultaneamente europeu e asiático, ocidental e oriental, moderno e ancestral. E Dmitri. Sempre voltava a Dmitri. Conheci Dmitri Volkov na minha 2ª semana em Moscou, numa festa organizada por estudantes internacionais num apartamento minúsculo perto da estação de metrô Universitet. Ele estava encostado numa parede, alto e esguio, com aqueles olhos claros característicos dos russos do norte, observando a multidão com uma mistura de diversão e distanciamento. Alguém me disse que ele era filho de um oligarca, que estudava mais por obrigação familiar do que por necessidade real, que era conhecido por sua inteligência afiada e seu desinteresse por impressionar qualquer pessoa. Conversamos a noite toda. Ele ficou intrigado ao descobrir que eu era brasileira estudando relações internacionais em Moscou. E eu fiquei fascinada pela forma como ele falava sobre política e economia, com uma sofisticação que eu raramente encontrava em pessoas da nossa idade. Dmitri tinha 26 anos na época. Já havia trabalhado brevemente no império corporativo de seu pai, e havia voltado à universidade para fazer um doutorado em economia, porque, como ele disse com um sorriso irônico, quando você tem bilhões, pode se dar ao luxo de ser um eterno estudante. Nossa amizade se desenvolveu gradualmente ao longo daquele primeiro semestre. Estudávamos juntos na biblioteca, tomávamos café em pequenos estabelecimentos que só os locais conheciam, debatíamos teoria econômica e política internacional por horas. Havia uma conexão intelectual entre nós que era intensa e estimulante, mas durante meses permaneceu apenas isso, intelectual. Até a noite em que ele me beijou sob a neve que caía suavemente na ponte Patriarche, com as luzes de Moscou refletindo no rio Moskva, e tudo mudou. Nosso relacionamento foi intenso e complicado desde o início. Dmitri era ambicioso de uma forma que eu nunca havia encontrado antes. Ele amava a Rússia com uma paixão quase religiosa e estava determinado a usar a fortuna de sua família para transformar o país, modernizá-lo, torná-lo competitivo no cenário global. Ele falava sobre criar empresas tecnológicas que pudessem rivalizar com o Vale do Silício, sobre investir em educação e infraestrutura, sobre sua visão de uma Rússia que fosse tanto poderosa quanto progressista. Eu era jovem e idealista o suficiente para acreditar naqueles sonhos junto com ele. Durante 2 anos, fomos inseparáveis. Eu o ajudava com suas pesquisas. Ele me apresentava a pessoas influentes. Frequentávamos eventos onde bilionários e políticos discutiam o futuro do país. Foi emocionante e assustador ao mesmo tempo. Eu me via começando a pertencer àquele mundo de privilégio e poder, mas sempre com a consciência desconfortável de que era um mundo que não era realmente meu. A ruptura veio de forma abrupta no final do meu 3º ano. O pai de Dmitri sofreu um ataque cardíaco e, de repente, Dmitri tinha que assumir responsabilidades enormes no império familiar. Ele começou a viajar constantemente, estava sob pressão imensa, e nossa relação,
que havia prosperado na bolha protegida da vida universitária, não conseguiu sobreviver às demandas do mundo real. A última vez que nos falamos foi numa ligação telefônica tensa, ele em Dubai para uma reunião de negócios, eu em Moscou, decidindo se deveria aceitar uma oferta de trabalho na embaixada brasileira ou voltar para São Paulo. Ele me disse que me amava, mas que sua vida estava se tornando impossível de conciliar com um relacionamento. Eu disse que entendia, embora não entendesse completamente. Nos despedimos com promessas vagas de manter contato, promessas que ambos sabíamos que não cumpriríamos. Voltei ao Brasil 3 meses depois, com o coração partido e minha tese de mestrado completa. Foi numa palestra em São Paulo, 6 meses após meu retorno, que conheci Ricardo. Ele era charmoso, atencioso, completamente diferente de Dmitry. Onde Dmitry era intenso e complicado, Ricardo parecia simples e direto. Ele me cortejou com dedicação, levou-me a restaurantes elegantes, ouviu pacientemente minhas histórias sobre Moscou, disse que admirava mulheres inteligentes e independentes. Depois de 2 anos sozinha, processando a perda de Dmitry e lutando para encontrar meu lugar no mercado de trabalho brasileiro, eu estava vulnerável. Ricardo representava estabilidade, segurança, um futuro previsível. Casei-me com ele 1 ano depois de nos conhecermos, numa cerimônia bonita no Jardim Botânico. Minha família estava feliz. Minhas amigas me invejavam. Ricardo era considerado um bom partido, bem-sucedido, bonito, de boa família. Levou menos de 2 anos para eu descobrir meu erro. O som da campainha me arrancou das memórias. Olhei para o relógio no criado mudo, 2h15. Já deveria estar vestida. Com movimentos automáticos, comecei a me trocar. O vestido servia perfeitamente, o que sugeria que Ricardo havia fornecido minhas medidas a quem quer que tivesse encomendado o uniforme. O avental amarrava nas costas com um laço, a touca prendida com grampos. Olhei-me no espelho. A mulher que me olhava de volta era uma estranha, ou talvez fosse eu mesma, apenas despida de todas as ilusões que havia cultivado sobre quem eu era, sobre o que minha vida havia se tornado. Desci as escadas e encontrei Ricardo na sala de estar, supervisionando os funcionários do buffet, que arranjavam bandejas com canapés elegantes. Ele se virou ao me ouvir e seus olhos percorreram minha figura com aprovação fria. Perfeito, ele disse. Exatamente como imaginei. Os russos vão adorar. Demonstra atenção aos detalhes. Ricardo, tentei uma última vez, mantendo minha voz baixa para que o pessoal do buffet não ouvisse. Por favor, não me faça fazer isso. Eu posso me juntar à reunião normalmente, posso até ajudar com traduções se necessário. Traduções? Ele riu brevemente. Trouxe a professora de inglês deles para isso, Irina. Ela vai atuar como anfitriã. Você vai servir. E Marina? Ele se aproximou, sua voz caindo para um sussurro que só eu podia ouvir. Se você me envergonhar hoje, se criar qualquer tipo de cena, juro que você vai se arrepender. 8 milhões estão em jogo. Haja de acordo. A campainha tocou novamente. Ricardo endireitou a gravata, compôs seu sorriso profissional e foi abrir a porta. Eu fiquei parada ali, no meu uniforme de empregada, segurando uma bandeja vazia, esperando para ser humilhada diante de estranhos. Mas então ouvi as vozes na entrada, falando em russo, e algo dentro de mim despertou. Reconheci o sotaque, a cadência, a forma particular como os russos de negócios falam, formal mas calorosa, direta mas cheia de nuances. E então ouvi uma voz que fez meu coração parar. Ricardo, meu amigo, que apartamento magnífico! A vista deve ser espetacular. Era uma voz que eu não ouvia há 7 anos, mas que ainda podia reconhecer instantaneamente. Uma voz que havia sussurrado poesia russa nos meus ouvidos, que havia discutido teoria econômica comigo até a madrugada, que havia me dito que me amava numa noite de neve em Moscou. Dmitry estava aqui, na minha sala, no meu apartamento em São Paulo, e eu estava vestida como empregada doméstica. O universo, aparentemente, tinha um senso de humor cruel. Ricardo entrou na sala seguido por 3 homens em ternos caros e uma mulher loira e elegante que devia ser Irina, a professora de inglês que serviria como anfitriã. Meu cérebro registrou vagamente os outros 2 homens. Mais jovens, provavelmente assistentes ou executivos juniores. Mas meus olhos estavam fixos em Dmitry. Ele havia mudado, é claro. 7 anos deixam sua marca. Ele estava mais maduro. Algumas linhas finas ao redor dos olhos, o cabelo ainda loiro, mas cortado mais curto, mais no estilo corporativo. Ele usava um terno que provavelmente custava mais do que o nosso apartamento. Um relógio que podia comprar um carro. Havia uma autoridade nele agora que não existia quando éramos estudantes. A confiança que vem de comandar um império de bilhões. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos azul claros que pareciam ver através das pessoas. E naquele momento eles me viram.
Eu vi o choque registrar em seu rosto. Seus lábios se separaram ligeiramente. Seus olhos se arregalaram quase imperceptivelmente. Por um segundo que pareceu se estender por uma eternidade, Dmitry Volkov, um dos homens mais ricos da Rússia, ficou completamente imóvel, olhando para mim. Marina, sua ex-namorada, sua companheira intelectual de Moscou, vestida como empregada doméstica na sala de estar de seu potencial parceiro de negócios brasileiro. Então ele recuperou a compostura com a rapidez de alguém treinado a nunca revelar vulnerabilidade em situações de negócios. Sua expressão voltou a ser neutra, profissional, cortês. Ricardo, alheio à corrente elétrica de reconhecimento que havia passado pela sala, fez as apresentações com seu charme habitual de vendedor. Cavalheiros, Irina, sejam bem-vindos. Este é Dmitry Volkov, CEO da Volkov Industries. Pavel Sokolov, CFO, e Alexei Petrov, conselheiro jurídico. E esta é Irina Volkova, que gentilmente concordou em nos ajudar com qualquer barreira de idioma, embora tenho certeza de que não será necessário dado o excelente inglês de todos. Irina sorriu educadamente. Era bonita de uma forma aristocrática, com aquela postura impecável que as mulheres russas de classe alta parecem desenvolver naturalmente. Ela usava um vestido de lã verde escuro que provavelmente era Chanel, sapatos Louboutin, uma única pérola em cada orelha. Seu inglês tinha sotaque, mas era perfeito. É um prazer estar aqui, Ricardo. Dmitry me contou muito sobre este potencial empreendimento. Ricardo gesticulou para os sofás arranjados elegantemente ao redor da mesa de centro. Por favor, sentem-se. Vamos começar com alguns aperitivos e bebidas enquanto repassamos os materiais iniciais. Foi então que ele olhou para mim, e percebi que até agora, na sua excitação com a chegada dos clientes importantes, ele havia esquecido completamente da minha presença. Mas agora ele se lembrava, e seu olhar continha uma ordem clara. História, parte 2. Marina, disse Ricardo com aquele tom que eu havia aprendido a reconhecer como uma ordem disfarçada de pedido. Traga bebidas para nossos convidados, por favor. Champanhe para começar, acredito. Assente em silêncio, pegando a bandeja já preparada pelo buffet, que continha taças de cristal cheias de champanhe francês. Minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto me aproximava do grupo, e tive que fazer um esforço consciente para controlá-las. Não olhei para Dmitry. Não podia. Se nossos olhos se encontrassem agora, na frente de Ricardo, na frente de todos, eu não sabia o que aconteceria. Comecei por Pavel, o CFO, oferecendo a taça com a cabeça levemente inclinada, os olhos baixos como uma empregada adequadamente submissa deveria fazer. Ele pegou a taça sem realmente me ver, já imerso em alguma conversa com Ricardo sobre projeções de mercado. Alexei, o advogado, murmurou um spasibo, distraído em russo antes de se corrigir com um thank you em inglês. Irina pegou sua taça com elegância estudada, avaliando-me rapidamente com aqueles olhos verdes perspicazes. Havia algo em seu olhar que me deixou desconfortável, como se ela pudesse ver além do uniforme, como se pudesse detectar alguma incongruência na cena que estava presenciando. E então chegou a vez de Dmitry. Aproximei-me dele com a bandeja, ainda evitando seu olhar direto, mas intensamente consciente de cada centímetro do espaço entre nós. Ele estava sentado no sofá principal, uma perna cruzada sobre a outra, as mãos descansando nos braços do sofá com aquela confiança natural que sempre possuíra. Estendi a bandeja. Spasibo, ele disse suavemente, pegando a taça. Sua voz era neutra, profissional, mas eu podia detectar uma corrente subterrânea de tensão nela que provavelmente ninguém mais na sala conseguia perceber. Nossos dedos não se tocaram, mas quando me afastei, senti seus olhos me seguindo, pesados e interrogativos nas minhas costas. Excelente! Ricardo bateu palmas uma vez, assumindo o controle da reunião com o entusiasmo forçado de um vendedor experiente. Agora que todos estão confortáveis, vamos discutir por que esta parceria será mutuamente benéfica. Dmitry, você mencionou ao telefone que a Volkov Industries está buscando expandir suas operações na América Latina, correto? Dmitry descruzou as pernas e se inclinou levemente para a frente, adotando sua postura de negócios. Eu o havia visto fazer isso centenas de vezes em Moscou, quando discutíamos estratégias corporativas hipoteticamente, quando ele me explicava as complexidades dos negócios de sua família. Era como assistir a um ator assumir um papel familiar. Correto. Ele respondeu, seu inglês perfeito com apenas um leve sotaque. O mercado brasileiro apresenta oportunidades significativas, particularmente em tecnologia, infraestrutura e energia renovável. Mas, como você sabe, navegar o ambiente regulatório e cultural do Brasil pode ser desafiador para empresas estrangeiras. É aí que minha consultoria entra. Ricardo continuou, gesticulando expansivamente.
Construir relacionamentos com todos os atores principais: governo, bancos, outras corporações. Posso facilitar não apenas a entrada no mercado, mas garantir que sua operação seja otimizada desde o início. Estamos falando de economizar anos de tentativa e erro, milhões em custos desnecessários. Irina traduzia ocasionalmente alguns termos técnicos para o russo para Pavel e Alexei, embora fosse óbvio que todos compreendiam inglês perfeitamente. Sua presença, percebi, era mais sobre manter a aparência de seriedade cultural do que necessidade linguística real. Ela era a decoração sofisticada que sinalizava aos russos que Ricardo entendia a importância da sua cultura, enquanto eu era a decoração humilhante que sinalizava... O quê, exatamente? Que Ricardo tinha controle absoluto sobre sua própria casa? Que podia se dar ao luxo de tratar sua esposa como serviçal? Circulei pela sala durante a hora seguinte, trocando bandejas vazias por cheias, oferecendo mais champanhe, pequenos canapés de salmão, blines com caviar que provavelmente haviam sido escolhidos especificamente para impressionar os clientes russos. Tornei-me parte da mobília, quase invisível, exceto quando necessária. Era extraordinário como as pessoas paravam de realmente ver alguém em uniforme de serviço. Pavel e Alexei me ignoravam completamente. Irina me lançava olhares ocasionais de leve superioridade feminina, o tipo de olhar que uma mulher bem-sucedida dá a outra que ela percebe como estando em posição inferior. Mas Dmitri me via. Cada vez que eu entrava em seu campo de visão, podia sentir sua atenção se dividir ligeiramente entre a conversa de negócios e minha presença. Ele nunca olhava diretamente para mim quando outros poderiam notar, mas havia uma consciência constante, uma tensão não resolvida que preenchia o espaço entre nós. Ricardo estava em seu elemento, apresentando projeções financeiras, estudos de caso de sucessos anteriores, cartas de recomendação de outros clientes internacionais. Ele era bom nisso. Tinha que admitir. Tinha o charme fácil de um vendedor nato, a confiança de alguém que nunca duvidou de seu lugar no mundo. Assistindo-o trabalhar, consegui entender por que havia me apaixonado por ele inicialmente. Havia algo atraente em sua certeza, sua clareza de propósito. Depois da intensidade emocional e da incerteza de meu relacionamento com Dmitri, Ricardo havia parecido um porto seguro. Que ilusão cruel. Os números são impressionantes, Ricardo, disse Dmitri após revisar algumas planilhas que Ricardo havia distribuído. Mas números podem ser manipulados, projeções podem ser otimistas demais. O que realmente me interessa é entender sua filosofia de negócios, sua abordagem aos relacionamentos de longo prazo versus ganhos de curto prazo. Era uma pergunta típica de Dmitri, lembrei. Ele sempre foi mais interessado nas motivações subjacentes das pessoas do que nas superficialidades de suas propostas. Em Moscou, ele costumava dizer que você podia aprender mais sobre um parceiro de negócios potencial observando como eles tratavam garçons e motoristas do que analisando seus balanços patrimoniais. A ironia da situação não me escapou. Ricardo, infelizmente, não captou a sutileza da pergunta. Ele se lançou em um monólogo ensaiado sobre sinergias estratégicas e criação de valor sustentável, que soava oco mesmo para meus ouvidos não especializados em jargão corporativo. Enquanto ele falava, vi Dmitri trocar um olhar rápido com Pavel, uma comunicação silenciosa que eu reconheci de anos atrás. Era o olhar que Dmitri dava quando estava começando a perder o interesse em uma proposta. O pânico me atingiu inesperadamente. 8 milhões de dólares. Ricardo havia dito que eram 8 milhões em jogo. Se este negócio falhasse, se Dmitri decidisse que Ricardo não era o tipo de parceiro que ele procurava, as consequências para mim seriam terríveis. Ricardo encontraria uma forma de culpar-me, assim como sempre fazia quando as coisas davam errado. E se ele já estava disposto a me vestir como empregada quando tudo estava indo bem, o que ele faria quando as coisas dessem errado? Foi então que Ricardo cometeu seu erro crucial. Marina! Ele chamou abruptamente, interrompendo sua própria frase. Traga mais caviar. E seja rápida. O tom foi particularmente cruel, calculadamente desdenhoso. Ele nem olhou para mim ao dizer isso. Continuou olhando para Dmitri como se eu fosse tão importante quanto um móvel, que ele havia acabado de instruir a se mover. Mas então ele adicionou. E estas foram as palavras que selaram tudo. Ela é boa nisso. Só nisso. A sala ficou em silêncio por um momento. Irina pareceu desconfortável pela primeira vez desde que chegara. Pavel e Alexei desviaram o olhar, embaraçados. Na cultura russa, mesmo entre oligarcas acostumados à grande disparidade de riqueza, havia certos códigos sobre como você tratava as pessoas, especialmente na sua própria casa, especialmente na frente de convidados. Ricardo havia acabado de violar esses códigos de uma forma flagrante e desnecessária.
Mas foi a reação de Dmitri que mais me interessou. Seus olhos se estreitaram quase imperceptivelmente. Suas mãos se apertaram nos braços do sofá por uma fração de segundo, antes de relaxar conscientemente. Ele olhou para Ricardo com uma expressão que eu conhecia bem. Era a expressão que Dmitri adotava quando decidia que alguém não merecia seu respeito, não merecia seu tempo, definitivamente não merecia seu dinheiro. Interessante, Dmitri disse suavemente, mas havia gelo em sua voz. Essa é a sua filosofia de negócios, então? Pessoas são boas para uma coisa só? Ricardo não percebeu o perigo. Ele riu, aquela risada autoconfiante de homem que acha que está entre amigos, entre homens que entendem como o mundo realmente funciona. Bem, você tem que admitir, Dmitri, que todos nós temos nossos lugares, não é? Alguns de nós são feitos para liderança, outros para apoio. É simplesmente a ordem natural. A ordem natural, Dmitri repetiu, sua voz perigosamente suave. Entendo. Fui até a cozinha buscar mais caviar. Minhas mãos tremendo tanto que tive que apoiá-las na bancada por um momento. Respirei fundo várias vezes, tentando recuperar a compostura. A humilhação queimava em minha garganta como ácido. Mas abaixo da humilhação, algo mais estava crescendo. Raiva. Pura e incandescente raiva. Durante 3 anos, havia me submetido às degradações graduais de Ricardo. Havia me convencido de que era por amor, depois por conveniência, finalmente por pura exaustão. Mas estar aqui, neste uniforme ridículo, sendo insultada na frente de estranhos, na frente de Dmitri e de todas as pessoas, algo dentro de mim finalmente quebrou. Ou talvez, mais precisamente, algo finalmente despertou. Arrumei a bandeja com caviar metodicamente, meus movimentos precisos e deliberados. Então voltei para a sala de estar onde a conversa havia retomado, embora houvesse uma tensão nova no ar que não existia antes. Circulei pela sala novamente, oferecendo caviar. Quando cheguei a Dmitri, ele pegou um blini, e por uma fração de segundo, nossos olhos se encontraram. Havia uma pergunta naqueles olhos azuis claros. Você está bem? Era absurdo. Estávamos no meio de uma reunião de negócios de 8 milhões de dólares, rodeados por pessoas, separados por 7 anos e um oceano de experiências não compartilhadas. E ainda assim, aquela comunicação silenciosa entre nós era tão clara como se tivéssemos falado em voz alta. Inclinei ligeiramente a cabeça, a menor confirmação possível, e me afastei. A reunião continuou por mais 30 minutos. Ricardo apresentou mais números, mais projeções, mais promessas de acesso privilegiado e facilitação regulatória. Dmitri ouvia educadamente, fazia perguntas pertinentes, mas o entusiasmo inicial, se é que alguma vez existiu genuinamente, estava claramente diminuindo. Finalmente, Dmitri olhou para seu relógio, um Patek Philippe que provavelmente custava mais do que Ricardo ganhava em um ano. Ricardo, aprecio muito sua apresentação e sua hospitalidade, ele disse, usando aquele tom educado mas final que encerrava conversas. No entanto, acho que precisamos de mais tempo para revisar os materiais, discutir internamente com nossa equipe em Moscou. É um investimento significativo e queremos garantir que seja o ajuste certo. Era um rechaço diplomático, reconheci imediatamente. Dmitri estava dizendo não sem dizer não diretamente, dando a Ricardo uma saída graciosa. Mas Ricardo, em sua arrogância ou desespero, não conseguia ler os sinais. Claro, claro. Mas vamos falar de números concretos antes de vocês irem. 8 milhões para começar, como discutimos. Mas posso ser flexível se... Ricardo, Dmitri o interrompeu gentilmente, mas firmemente. Não é uma questão de números. É uma questão de adequação, de valores compartilhados, de entender se podemos construir o tipo de parceria de longo prazo que beneficie ambas as partes genuinamente. Ricardo estava começando a transpirar agora, pequenas gotas aparecendo em sua testa. Ele podia sentir o negócio escorregando de suas mãos, e não entendia por quê. Para ele, havia apresentado um caso perfeito, números sólidos, acesso comprovado. Não conseguia ver que havia se sabotado no momento em que decidiu usar sua esposa como adereço humilhante. Talvez possamos jantar juntos esta noite? Ricardo tentou novamente, um ligeiro tom de desespero penetrando em sua voz. Conheço um restaurante excelente. Podemos discutir mais casualmente. Infelizmente temos outros compromissos esta noite. Irina interveio suavemente, sua função como escudo diplomático ficando clara. Mas certamente manteremos contato. Foi neste momento, enquanto todos começavam a se levantar, preparando-se para as despedidas educadas que precederiam a partida dos russos, que tomei minha decisão. Anos de submissão, meses de humilhação acumulada,
a indignidade específica deste dia em particular. Tudo convergiu em um único momento de clareza absoluta. Eu não sabia o que aconteceria a seguir. Não sabia quais seriam as consequências. Mas sabia com absoluta certeza que não podia deixar esta oportunidade passar. Aproximei-me de Dmitry enquanto ele ajeitava o paletó, preparando-se para partir. Ricardo estava do outro lado da sala, tentando desesperadamente continuar alguma conversa com Pavel. Irina estava checando algo em seu telefone. Alexei estava guardando documentos em sua pasta de couro. Inclinei-me ligeiramente como se estivesse recolhendo uma taça vazia da mesa ao lado de Dmitry, e murmurei em russo, minha voz tão baixa que apenas ele poderia ouvir. Não assine nada com ele. Ele não é quem diz ser. Eu posso te contar tudo, mas não aqui. Por favor. Dmitry congelou por uma fração de segundo, então continuou o movimento de ajeitar o paletó como se nada tivesse acontecido. Mas eu vi seus olhos se moverem rapidamente na minha direção, vi o reconhecimento ali, a compreensão e então algo mais. Determinação. Ele se virou para Ricardo, estendendo a mão para um aperto de despedida formal. Ricardo, obrigado novamente pela apresentação. No entanto, percebi que meu assistente pessoal cometeu um erro com nossa programação. Temos uma lacuna esta noite, afinal. Seu convite para jantar ainda está de pé? Ricardo iluminou-se instantaneamente, toda a ansiedade desaparecendo de seu rosto. Claro, absolutamente. Conhece o DOM? Posso fazer uma reserva para as 8. Na verdade, Dmitry o interrompeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Prefiro algo mais tradicional brasileiro, mais autêntico. Talvez você possa recomendar? E... Ele pausou deliberadamente. Gostaria que sua esposa nos acompanhasse. Estou cansado de conversas apenas de negócios. Seria agradável ter uma presença feminina que não seja relacionada ao trabalho. Ele gesticulou vagamente para Irina. Ricardo ficou visivelmente surpreso pela solicitação. Podia ver os engrenagens girando em sua cabeça, tentando entender por que Dmitry quereria minha presença. Se isso era algum tipo de teste, se havia alguma vantagem estratégica que ele estava perdendo. Marina? Bem, ela geralmente não. Quer dizer, ficamos mais confortáveis com jantares de negócios sendo apenas... Insisto, disse Dmitry, e havia aço em sua voz agora. Na Rússia, consideramos rude não incluir esposas em ocasiões sociais. Se este for realmente o início de uma parceria, devo conhecer os dois. Não apenas você. Era jogada brilhante. Dmitry havia emoldurado o pedido em termos de costume cultural, tornando impossível para Ricardo recusar sem ofender potenciais investidores de 8 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, havia comunicado claramente que minha presença era não negociável. Ricardo não tinha escolha. Claro, claro, Marina ficaria encantada em se juntar a nós. Não é mesmo, Marina? Todos os olhos da sala se voltaram para mim. Eu ainda estava segurando a bandeja de prata vazia, ainda vestida no uniforme ridículo, ainda desempenhando o papel de empregada invisível. Mas algo havia mudado fundamentalmente no ar da sala. Sim, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Ficaria encantada. Dmitry assentiu, satisfeito. Excelente. 8 horas então. Pavel, Alexei, vocês estão dispensados para a noite. Podem aproveitar São Paulo. Irina, você também. Isto será apenas... Ele pausou significativamente. Uma conversa informal entre possíveis parceiros e suas famílias. As despedidas foram feitas rapidamente após isso. Dmitry forneceu o endereço de seu hotel, combinaram os detalhes finais, e então os russos partiram em 2 SUVs pretos que os esperavam na frente do prédio. No momento em que a porta se fechou atrás deles, Ricardo se virou para mim, sua expressão uma mistura de confusão, suspeita e um triunfo prematuro. O que foi aquilo? Ele exigiu. O que você murmurou para ele? Nada, respondi calmamente, começando a recolher as taças usadas. Ofereci mais champanhe. Ele recusou. Não me minta, Marina. Vi vocês dois. Houve algo... Ricardo. Eu o interrompi, encontrando seus olhos diretamente pela primeira vez em meses. Você acabou de conseguir seu jantar de negócios. Deveria estar feliz. Ele estudou meu rosto por um longo momento, procurando por sinais de desafio ou insubordinação, mas mantive minha expressão perfeitamente neutra, perfeitamente submissa, a mesma máscara que havia usado durante anos. Finalmente ele acenou com a mão, dispensando-me. Vá se trocar. Use aquele vestido azul que comprei para você, o conservador. Nada chamativo. E faça algo com seu cabelo. Não quero que você pareça desleixada. Sim, Ricardo. Subi as escadas até o quarto, minhas pernas fracas, mas meus pensamentos surpreendentemente claros. Fechei a porta atrás de mim e, pela primeira vez em muito tempo,
Permiti-me sentir algo além de resignação. Esperança. Perigosa, assustadora, completamente irracional esperança. Olhei para meu reflexo no espelho mais uma vez. A mulher no uniforme de empregada me olhava de volta, mas agora havia algo diferente em seus olhos. Uma fagulha de desafio, de determinação. Tinha 6 horas até o jantar. 6 horas para decidir exatamente o que diria a Dmitri, quanto revelaria, como navegaria o campo minado que havia criado com aquele sussurro em russo. 6 horas para planejar minha liberdade ou selar minha destruição. Comecei a remover o uniforme lentamente. Cada botão desabotoado uma pequena vitória. O apartamento estava silencioso agora. Ricardo havia trancado-se em seu escritório, provavelmente revisando obsessivamente os materiais da apresentação, tentando entender o que havia dado errado, o que precisava ser consertado no jantar desta noite. Ele não entendia que o problema não estava em suas projeções financeiras ou suas conexões de negócios. O problema era fundamental, imutável. Era quem ele era como pessoa. Fiquei sob o chuveiro quente por muito tempo, deixando a água lavar não apenas o suor do dia, mas camadas de indignidade acumulada. Fechei os olhos e permiti-me lembrar de Moscou novamente, mas desta vez sem a dor habitual. Lembrei das tardes na biblioteca com Dmitri, das discussões fervorosas em cafés minúsculos, dos passeios ao longo do rio congelado, enquanto discutíamos economia política e sonhos impossíveis. Lembrei de quem eu era antes de me tornar esta versão diminuída de mim mesma. Aquela Marina, a que falava 4 idiomas fluentemente, a que havia navegado sozinha num país estrangeiro, a que mantinha conversas intelectuais com alguns dos pensadores mais brilhantes de sua geração. Ainda estava aqui, eu percebi. Ela havia apenas estado hibernando, esperando o momento certo para despertar. Talvez aquele momento fosse agora. Saí do chuveiro e comecei a me vestir cuidadosamente. Ricardo queria o vestido azul conservador, então naturalmente escolhi outro. Um vestido preto simples, mas elegante que eu havia comprado anos atrás em Moscou, antes de conhecer Ricardo, antes de começar a precisar de sua aprovação para cada escolha que fazia. Era sofisticado sem ser provocativo, confiante sem ser agressivo. Era o tipo de vestido que uma mulher independente usaria, não o tipo que um marido controlador escolheria para sua esposa. Enquanto aplicava maquiagem minimal, apenas o suficiente para esconder os sinais de lágrimas não derramadas e noites mal dormidas, refleti sobre a complexa geometria da situação na qual me encontrava. Dmitri estava em São Paulo por razões de negócios, isso era claro. A presença de Pavel, o CFO, e Alexei, o conselheiro jurídico, indicava que a Volkov Industries estava seriamente considerando expansão no mercado brasileiro. Ricardo era provavelmente um de vários consultores que eles estavam avaliando. O fato de Dmitri pessoalmente estar envolvido nas negociações iniciais sugeria que era um projeto significativo, estrategicamente importante para a empresa. Meu sussurro havia mudado o cálculo. Ao alertá-lo sobre Ricardo, ao sugerir que havia informações que eu poderia compartilhar, havia me inserido na equação de negócios de uma forma que poderia ser útil ou desastrosa. Dmitri não era sentimental em questões de negócios. Isso eu sabia da nossa época em Moscou. Ele separava emoções de decisões estratégicas com uma clareza que às vezes me assustava. Se ele acreditasse que eu tinha informações valiosas, ele as extrairia, independentemente de nossa história pessoal. E se eu pudesse fornecer razões concretas para ele evitar parceria com Ricardo, evidências de má prática, conexões questionáveis, qualquer coisa substancial, ele usaria essas informações sem hesitação. O problema era que eu não tinha esse tipo de evidência concreta. Não tinha acesso às finanças de Ricardo, aos detalhes de seus negócios, aos esqueletos específicos em seus armários profissionais. Tudo que eu tinha era conhecimento íntimo de seu caráter, observações de anos sobre como ele tratava pessoas quando achava que ninguém importante estava assistindo, suspeitas baseadas em conversas telefônicas ouvidas pela metade e reuniões das quais eu era excluída. História. Parte 3. Seria suficiente? Dmitri era um homem que lidava em dados concretos, em fatos verificáveis. Minha intuição sobre o caráter de Ricardo, por mais precisa que fosse, poderia parecer apenas os ressentimentos de uma esposa infeliz, a menos que eu pudesse fazer Dmitri ver o que eu via, a menos que, durante o jantar, Ricardo revelasse sua verdadeira natureza de forma tão inequívoca que até mesmo um observador externo não pudesse ignorar. Era arriscado. Se Ricardo suspeitasse que eu estava deliberadamente sabotando seus negócios, as consequências seriam severas. Mas enquanto aplicava batom e penteava meu cabelo em ondas soltas que emolduravam meu rosto, percebi que havia chegado a um ponto onde as consequências de não fazer nada
haviam se tornado piores do que as consequências de tentar. Eram 7h15 quando desci as escadas. Ricardo estava na sala, já vestido em outro de seus ternos caros, este em cinza carvão com uma gravata azul. Ele estava ao telefone, falando em voz baixa com alguém, provavelmente um de seus contatos tentando obter informações de última hora sobre Dmitry e a Volkov Industries. Quando me viu, ele desligou abruptamente. Que diabos você está vestindo? Sua voz era fria, controlada, mas podia ouvir a raiva fervendo logo abaixo da superfície. Um vestido, respondi calmamente. Você disse para eu me vestir adequadamente. Eu disse o vestido azul. Especificamente disse o vestido azul. O vestido azul está na lavanderia. Esqueci de pegar ontem. Era mentira, é claro. O vestido azul estava perfeitamente limpo e pendurado no armário. Mas Ricardo não saberia disso. E mesmo se suspeitasse, não poderia verificar sem admitir que monitorava meu guarda-roupa tão obsessivamente. Ele cerrou os dentes, os músculos de sua mandíbula se flexionando. Marina, não teste minha paciência hoje. Este jantar é importante. Você precisa estar perfeita, impecável, e você precisa permanecer calada a menos que seja diretamente questionada. Entendeu? Perfeitamente. E se Volkov perguntar sobre você, sobre nós, você vai dizer que somos felizes, que você apoia completamente minha carreira, que não há lugar onde preferiria estar do que ao meu lado. Correto? Se ele perguntar, eu disse, escolhendo minhas palavras cuidadosamente, responderei honestamente. Ricardo se aproximou rapidamente, agarrando meu braço com força suficiente para doer. Marina, juro por Deus, se você estragar isso para mim... Ricardo, eu disse baixinho, encontrando seus olhos sem piscar. Você está me machucando. Ele me encarou por um longo momento. Então me soltou abruptamente, como se meu braço tivesse queimado sua mão. Havia algo em minha voz, na forma como eu o havia olhado, que o havia surpreendido. Durante anos eu tinha encolhido, recuado, me tornado menor diante de suas ameaças. Mas hoje, algo havia mudado fundamentalmente. Vamos, ele disse bruscamente, pegando as chaves do carro. Não podemos nos atrasar. O restaurante que Ricardo escolheu era o Mocotó, um estabelecimento tradicional no bairro Vila Medeiros, conhecido por sua autêntica culinária nordestina. Era uma escolha inteligente, reconheci. Dmitry havia pedido algo tradicionalmente brasileiro, e Ricardo havia entregue não apenas autenticidade, mas também um tipo de experiência cultural que turistas ricos raramente encontravam por conta própria. Chegamos 15 minutos antes das 8. O restaurante estava moderadamente cheio para uma terça-feira à noite, um bom sinal da qualidade da comida. As paredes eram decoradas com arte popular brasileira, fotografias em preto e branco do sertão nordestino, elementos rústicos que conseguiam ser elegantes sem pretensão. Dmitry já estava lá, sentado em uma mesa no canto que oferecia privacidade, mas também uma boa vista do restaurante inteiro. Ele havia trocado o terno de negócios por uma camisa de linho branca e calças escuras. Casual, mas ainda claramente caro. Ele se levantou quando nos aproximamos, aquele movimento fluido e cortês que era segunda natureza para ele. Ricardo, Marina! Ele cumprimentou gesticulando para as cadeiras vazias. Excelente escolha de restaurante. Já conheço a comida nordestina? Um pouco, Ricardo respondeu, deslizando facilmente para seu modo de charme de vendedor. É diferente da culinária do sul do Brasil, muito mais influência africana e indígena. Você vai gostar. Sentei-me na cadeira que Dmitry havia puxado para mim, um gesto antiquado de cavalheirismo que Ricardo nunca executava. Nossos olhos se encontraram brevemente enquanto eu me sentava, e naquele segundo de contato, uma conversa inteira passou entre nós. Ele: Você está bem? O que está acontecendo aqui? Eu: Não. Ajude-me, por favor. Então o momento passou e ambos voltamos às nossas máscaras públicas. Um garçom apareceu com menus e a lista de vinhos. Dmitry pediu uma garrafa de vinho branco brasileiro, demonstrando conhecimento impressionante sobre vinícolas locais para alguém que estava apenas visitando. Ricardo tentou assumir o controle do pedido, recomendando pratos específicos, mas Dmitry educadamente o redirecionou, insistindo que queria experimentar as especialidades regionais que o garçom recomendasse. Era uma dança sutil de poder, reconheci. Dmitry estava estabelecendo que, embora Ricardo fosse o anfitrião nominal, ele não era o único com conhecimento ou autoridade à mesa. Então, Marina, Dmitry se virou para mim depois que os pedidos foram feitos. Ricardo mencionou que você gerencia a casa, mas tenho certeza de que há mais para você do que isso. Conte-me sobre seus interesses, seu histórico. Era a abertura que eu estava esperando, mas também a mais perigosa. Ao meu lado, podia sentir Ricardo enrijecer, sua atenção agudamente focada em mim, pronto para intervir ao menor sinal de que eu pudesse dizer algo inconveniente. Bem, comecei cuidadosamente.
Estudei relações internacionais na universidade. Sempre fui fascinada por diferentes culturas, idiomas, a forma como países interagem no cenário global. Interessante, Dmitry comentou, e havia um brilho em seus olhos que indicava que ele sabia exatamente o que eu estava deixando de fora. Você fala outros idiomas além do português e inglês? Alguns, respondi modestamente. Espanhol, é claro, e um pouco de russo. Ricardo me lançou um olhar afiado. Ele sabia que eu falava russo, tinha visto meu diploma de Moscou, mas nunca realmente prestara atenção a isso. Para ele, era apenas mais um fato irrelevante sobre mim, como minha alergia a mariscos ou minha preferência por café sem açúcar. Russo? Dmitry arqueou uma sobrancelha, fingindo surpresa. Isso é incomum para uma brasileira. Como aprendeu? Estudei lá por um tempo, eu disse, mantendo minha voz neutra. Foi uma experiência educacional valiosa. Em Moscou? Sim. Que coincidência extraordinária! Dmitry observou, tomando um gole de seu vinho. Eu também estudei em Moscou, Universidade Estatal. E você? A mesma. Ricardo estava começando a parecer desconfortável agora. Esta não era a conversa que ele havia imaginado. Ele havia esperado que o jantar girasse inteiramente em torno de negócios. Talvez com alguma conversa educada sobre turismo ou cultura, mas certamente não uma exploração detalhada do meu passado. Bem, o mundo é pequeno. Ricardo interveio com uma risada forçada. Mas tenho certeza de que Dmitry não quer passar a noite toda falando sobre vida universitária. Dmitry, sobre nossa proposta desta tarde, eu estava pensando que poderíamos expandir o escopo inicial. Na verdade, Dmitry o interrompeu gentilmente, mas firmemente. Estou muito interessado em ouvir mais sobre a experiência de Marina em Moscou. É raro encontrar brasileiros que estudaram lá, especialmente mulheres. Deve ter sido desafiador. Foi, eu admiti, permitindo-me pela primeira vez em anos falar sobre aquele período sem censura. O inverno foi brutal para alguém acostumada ao clima tropical, e o idioma russo não se parece com nenhuma língua românica, então foi como começar completamente do zero. Mas havia algo extraordinário sobre a cidade, sobre a cultura. A forma como os russos valorizam literatura, música, arte, é profundamente enraizado na identidade nacional de uma forma que é diferente de outros lugares. Dmitry sorriu, e era um sorriso genuíno. Não o sorriso profissional que ele havia usado durante toda a reunião da tarde. Você entende? Muitos estrangeiros visitam Moscou e veem apenas a superfície. Os prédios grandiosos, a Praça Vermelha, a ostentação. Mas a verdadeira alma da Rússia está em lugares mais sutis. Nas bibliotecas silenciosas às 3 da manhã, eu disse suavemente. Nos pequenos cafés onde velhos professores discutem Tolstói como se ele ainda estivesse vivo. Nos parques cobertos de neve onde as pessoas caminham por horas apenas para pensar. No Teatro Bolshoi, quando a orquestra começa, e você pode sentir séculos de história cultural se materializando, Dmitry adicionou, seus olhos nunca deixando os meus. Nos mercados onde babushkas vendem pepinos em conserva, e você percebe que cada jarra representa uma tradição passada através de gerações. Estávamos falando em código agora, eu percebi. Cada observação sobre Moscou era também uma observação sobre nós, sobre o tempo que havíamos compartilhado lá, sobre uma conexão que claramente não havia sido completamente destruída por 7 anos e milhares de quilômetros. Ricardo também percebeu. Podia ver a tensão crescendo em seus ombros, a forma como seus dedos se apertavam ao redor da taça de vinho. Mas ele não podia interromper novamente sem parecer grosseiro, sem violar as normas sociais básicas de deixar os convidados dirigirem a conversa. A comida chegou. Buchada de bode, carne de sol com macaxeira, feijão verde, arroz de leite, pratos robustos e saborosos que eram simultaneamente rústicos e sofisticados. Dmitry experimentou cada prato com genuíno interesse, fazendo perguntas inteligentes sobre ingredientes e preparação, demonstrando o tipo de curiosidade cultural que vinha de realmente querer entender um lugar e seu povo. Ricardo relaxou ligeiramente enquanto a conversa se afastou de mim e voltou para tópicos mais gerais. A economia brasileira, política, as oportunidades e desafios do mercado latino-americano. Ele estava de volta ao território familiar, e sua confiança retornou. Mas então Dmitry mudou o rumo da conversa de uma forma que nenhum de nós esperava. Ricardo, ele disse, colocando seu garfo cuidadosamente. Posso fazer uma pergunta direta? Você mencionou hoje que sua esposa é boa para uma coisa só. O que exatamente você quis dizer com isso? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ricardo ficou completamente imóvel, sua taça a meio caminho de seus lábios. Eu parei de respirar. Foi apenas uma piada, Ricardo finalmente conseguiu dizer, tentando rir, mas produzindo apenas um som estrangulado. Você sabe como é, humor de casado? Não sei, na verdade, Dmitry respondeu.
sua voz permanecendo perfeitamente educada, mas com uma borda de aço. Minha experiência com o humor de casado, observando meus pais e outros casais que respeito, é que ele tende a ser inclusivo, caloroso, baseado em afeto genuíno. O que observei esta tarde pareceu menos como humor e mais como... Ele pausou, escolhendo a palavra cuidadosamente. Desrespeito deliberado. Ricardo corou, uma subida de vermelho de seu colarinho até suas bochechas. Dimitri, acho que você entendeu mal o contexto cultural. No Brasil, temos uma forma diferente de tratar esposas? Dimitri interrompeu. De vesti-las como empregadas e insultá-las na frente de convidados? Isso é especificamente brasileiro? Ou isso é especificamente você? A máscara estava caindo. O homem de negócios educado estava dando lugar a algo mais perigoso. Dimitri, quando decidia que alguém havia cruzado uma linha moral que ele não podia ignorar. Olhe, Ricardo disse, sua voz ficando defensiva. Como eu gerencio minha casa, como eu e minha esposa interagimos, isso é privado. Não tem nada a ver com nossas potenciais negociações de negócios. Tem tudo a ver com isso, Dimitri respondeu calmamente. Veja, Ricardo, quando considero parceiros de negócios, não estou apenas avaliando planilhas e conexões. Estou avaliando caráter. E a forma como um homem trata as pessoas que ele percebe como tendo menos poder do que ele, sua esposa, garçons, motoristas, assistentes, isso me diz mais sobre quem ele realmente é do que qualquer apresentação polida poderia. Isso é ridículo, Ricardo disse, mas sua voz estava falhando. Ele podia sentir 8 milhões de dólares escorregando de suas mãos e estava começando a entrar em pânico. Você não pode me julgar baseado em... Posso e estou julgando, Dimitri o cortou. E o que vejo é um homem que usa poder como arma, que encontra satisfação em diminuir os outros, que confunde controle com liderança. Esses não são traços que procuro em parceiros de longo prazo. Ricardo se levantou abruptamente, sua cadeira raspando ruidosamente contra o chão. Alguns clientes em mesas próximas olharam em nossa direção. Você veio até aqui para me insultar? Para julgar meu casamento? Quem diabos você pensa que é? Alguém que conhece Marina há muito mais tempo do que você imagina, Dimitri disse calmamente, permanecendo sentado, recusando-se a ser provocado para o drama que Ricardo estava criando. Alguém que viu o que ela é capaz quando não está sendo sistematicamente diminuída. E alguém que definitivamente não vai investir 8 milhões de dólares em um homem cujo caráter acho fundamentalmente falho. Foi então que Ricardo olhou para mim, realmente olhou para mim, e viu o momento exato quando ele conectou todos os pontos. O russo que eu havia murmurado para Dimitri aquela tarde. A conversa sobre Moscou. A conexão óbvia entre nós. Você, ele sussurrou, e havia uma fúria em sua voz que me assustou. Você planejou isso. Você já o conhecia. Como? Como você o conhecia? Antes que eu pudesse responder, Dimitri falou. Estudamos juntos. Moscou. Há muitos anos. E sim, antes que pergunte, tínhamos um relacionamento. Terminamos de forma amigável quando nossas vidas seguiram direções diferentes. Não tive ideia de que ela havia se casado, muito menos com quem. O mundo, ele disse ecoando suas próprias palavras anteriores, é realmente pequeno. Vocês armaram isso, Ricardo acusou, sua voz subindo. Isso tudo foi uma armadilha, uma farsa elaborada para me humilhar. Não, eu disse, encontrando minha voz finalmente. Eu não tinha ideia de que Dimitri estava em São Paulo, muito menos que ele estava considerando fazer negócios com você. Isso foi genuinamente coincidência. Mas você aproveitou a oportunidade para sabotá-lo. Ricardo estava gritando agora, completamente perdendo a compostura. Para destruir o maior negócio da minha carreira, porque o quê, Marina? Porque estou tentando lhe dar uma vida confortável? Porque cuido de você? Você me veste como empregada e me insulta na frente de estranhos. Eu disse, minha própria voz subindo agora, anos de raiva represada finalmente encontrando uma saída. Você controla cada aspecto da minha vida, me isola de amigos e família, me faz sentir pequena e inútil todos os dias. Isso não é cuidar de mim, Ricardo. Isso é abuso. A palavra pairou no ar entre nós, nua e inegável. Abuso. Eu nunca havia dito em voz alta antes, nunca havia permitido a mim mesma nomear o que estava experimentando, mas agora que tinha, não podia recolher. Ricardo ficou pálido, então vermelho novamente. Como você ousa? Você não sabe nada sobre abuso. Eu nunca te toquei? Nunca... Não precisa ser físico para ser abuso. Dimitri interveio, sua voz cortando através da histeria crescente de Ricardo. Controle financeiro, isolamento social, humilhação verbal, tudo isso constitui abuso. E testemunhei você se envolver em todos os três em um único dia.
Ricardo olhou entre nós, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. O restaurante inteiro estava olhando agora. Alguns garçons haviam parado suas tarefas. O gerente estava se aproximando cautelosamente, claramente preocupado que a cena pudesse escalar ainda mais. Você vai se arrepender disso, Ricardo disse para mim, sua voz baixa e venenosa. Não tem nada, Marina. Nenhum dinheiro, nenhum trabalho, nenhum lugar para ir. Você depende completamente de mim. Então, aproveite seu momento de rebelião, porque quando voltarmos para casa, ela não está voltando para casa com você, Dmitry disse calmamente. Todos nós olhamos para ele. Até eu estava surpresa. Marina vai ficar no meu hotel esta noite, Dmitry continuou, como se estivesse fazendo o comentário mais razoável do mundo. Amanhã, minha equipe legal vai ajudá-la a garantir suas pertences e iniciar o processo de divórcio. Você não vai contatá-la, não vai ameaçá-la, não vai tentar impedi-la de sair. Se tentar, descobrirá que, embora eu não possa investir em seu negócio, posso definitivamente tornar sua vida profissional muito difícil nesta cidade. Tenho conexões também, Ricardo. Apenas as minhas são globais. Era absurdo. Era precipitado. Era Dmitry decidindo que havia encontrado um problema que precisava ser resolvido e simplesmente resolvendo-o com a confiança de alguém acostumado a fazer coisas impossíveis acontecerem através de pura força de vontade e recursos ilimitados. Mas olhando para Ricardo, vendo a raiva e o ódio em seus olhos, sabendo que se eu voltasse para aquele apartamento esta noite, eu enfrentaria algo muito pior do que humilhação verbal, percebi que não tinha escolha. Sim, eu disse, surpresa com a firmeza em minha própria voz. Eu vou com Dmitry. Ricardo abriu a boca. Então a fechou novamente. Ele podia ler a determinação em meu rosto. Podia ver que algo havia fundamentalmente quebrado no controle que mantinha sobre mim. E com Dmitry ali, com o restaurante cheio de testemunhas, ele não podia fazer nada além de observar seu mundo cuidadosamente construído desmoronar. Você é uma vadia ingrata. Ele finalmente cuspiu. Dei-lhe tudo. Você não me deu nada que não custasse minha dignidade, respondi. Então me levantei, peguei minha bolsa e olhei para Dmitry. Ele se levantou também, deixou dinheiro suficiente na mesa para cobrir a conta com uma gorjeta generosa e ofereceu seu braço. Saímos juntos enquanto Ricardo permanecia ali, impotente e furioso, cercado pelos restos de sua fachada cuidadosamente construída. O ar da noite estava fresco contra minha pele. O motorista de Dmitry estava esperando com o SUV preto. Dmitry abriu a porta para mim e eu entrei. Meu corpo finalmente começando a tremer com a adrenalina atrasada de tudo que tinha acabado de acontecer. Enquanto o carro se afastava do restaurante, eu olhei pela janela de trás e vi Ricardo saindo, ficando sozinho na calçada, observando-nos partir. Ele parecia menor de alguma forma, diminuído, como se perder o controle sobre mim tivesse de alguma forma encolhido sua própria estatura. Você está bem? Dmitry perguntou suavemente ao meu lado. Eu ri, um som que era meio soluço. Não faço ideia. Pergunta-me amanhã. Ele alcançou e pegou minha mão, aquele gesto simples carregando anos de história e afeto não resolvido. Não tinha ideia, Marina. Quando te vi esta tarde naquele uniforme ridículo, a forma como ele falava com você, se soubesse que você estava presa em algo assim, como você poderia saber? Respondi. Eu mesma mal admitia para mim mesma o que minha vida havia se tornado. Dirigimos em silêncio por alguns minutos, o cenário urbano de São Paulo passando pelas janelas. Avenidas iluminadas, prédios altos, a pulsação constante de uma cidade que nunca realmente dormia. História, parte 4. Finalmente chegamos ao hotel, um edifício discreto, mas claramente luxuoso em jardins. Dmitry me guiou através do lobby silencioso. Era quase 10 da noite agora. Até os elevadores privativos que levavam às suítes executivas nos andares superiores. Reservei a suíte ao lado da minha para você, ele explicou enquanto subíamos. Completamente separada, sua própria privacidade. Não quero que você sinta que está sob qualquer tipo de obrigação ou pressão. Era tão caracteristicamente Dmitry, antecipando e abordando o desconforto potencial antes que eu precisasse articulá-lo. Ele sempre havia tido essa habilidade de ler situações, de entender as complexidades emocionais não ditas de qualquer interação. As suítes eram, como esperado, espetaculares. A minha tinha uma sala de estar ampla, um quarto separado com uma cama enorme, um banheiro de mármore que era maior que a cozinha do apartamento que eu dividia com Ricardo. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo à noite, milhões de luzes se estendendo até o horizonte. Vou pedir que tragam algumas roupas para você amanhã cedo, Dmitry disse, ficando educadamente na soleira da porta. Por hoje, o hotel pode providenciar o que você precisar. Roupão, produtos de higiene, tudo está no armário do banheiro.
E Marina? Ele pausou, seu rosto sério. Você não precisa decidir nada esta noite. Não precisa planejar, não precisa descobrir tudo. Apenas respire. Durma. Amanhã começa a lidar com as coisas práticas. Dmitry, comecei, minha voz embargada. Eu não sei como agradecer. Não agradeça. Ele interrompeu gentilmente. Ainda me sinto culpado por não ter percebido, não ter mantido contato, não ter estado lá quando você claramente precisava de alguém. Então deixe-me fazer isso. Deixe-me ajudar agora. Ele saiu antes que eu pudesse responder, a porta se fechando suavemente atrás dele, me deixando sozinha no silêncio luxuoso da suíte. Por um longo momento, simplesmente fiquei ali, no meio da sala de estar, sem saber exatamente o que fazer comigo mesma. Os eventos da noite pareciam simultaneamente surreais e hiperreais. Havia deixado meu marido. Estava em um hotel. Dmitry Volkov, meu ex-namorado bilionário de Moscou, havia ressurgido na minha vida e havia, em questão de horas, desmantelado completamente a estrutura da minha existência. Deveria estar em pânico. Deveria estar aterrorizada sobre o futuro, sobre aspectos práticos como dinheiro e moradia, e como começaria a reconstruir uma vida da qual havia sido sistematicamente removida por anos. Mas tudo que conseguia sentir era um alívio estonteante e profundo. Caminhei até as janelas e pressionei minha testa contra o vidro frio, olhando para a cidade que se espalhava abaixo. Em algum lugar lá fora, estava o apartamento que havia sido minha prisão. Ricardo estava lá provavelmente, furioso, humilhado, planejando retaliação. Mas eu estava aqui, separada dele por distância física e pela promessa de proteção de um dos homens mais poderosos do mundo. Pela primeira vez em anos, estava a salvo. Chorei então, finalmente. Grandes soluços que vinham de algum lugar profundo e ferido dentro de mim. Anos de dor e humilhação, e perda de si mesma finalmente encontrando liberação. Deslizei até o chão contra a janela e deixei tudo sair. Cada insulto que havia engolido, cada momento de dignidade sacrificada, cada pedaço de mim mesma que havia entregado na tentativa de manter a paz, de fazer o casamento funcionar, de ser o que Ricardo queria que eu fosse. Não sei quanto tempo fiquei ali. Eventualmente as lágrimas diminuíram, meu corpo exausto demais para continuar. Levantei-me com pernas trêmulas. Me despi mecanicamente e fiquei sob o chuveiro quente até que minha pele ficou avermelhada e a água começou a esfriar. Vesti o roupão de hotel, branco, macio, luxuoso, e encontrei chocolates e uma garrafa de água no criado mudo. Havia também um envelope pequeno. Dentro estava um cartão com a letra de Dmitry, ainda aquela caligrafia inclinada e elegante que eu reconheci instantaneamente. Marina, meu número está programado no telefone do quarto sob suíte presidencial. Se precisar de qualquer coisa, qualquer hora, me ligue. Espero que você durma bem. Amanhã é um novo começo. D. Segurei o cartão por um longo momento, passando meus dedos sobre a tinta. Era tão estranho, tão completamente inesperado estar aqui, nesta situação, depois de todos esses anos. A vida tinha uma forma de criar simetrias impossíveis, coincidências que pareciam plotadas por algum roteirista cósmico com senso de ironia. Deitei-me na cama enorme, afundando no colchão absurdamente confortável, e olhei para o teto. Minha mente estava acelerada apesar da exaustão física. O que aconteceria amanhã? Dmitry havia falado casualmente sobre sua equipe legal ajudando com o divórcio, sobre pegar minhas coisas, mas quão complicado seria isso realmente? Ricardo não deixaria ir facilmente. Ele veria isso como um desafio ao seu controle, ao seu ego. Ele lutaria, tornaria as coisas difíceis, tentaria me punir por ousar em deixá-lo. E depois havia a questão mais complexa da minha relação com Dmitry. O que éramos agora para um ao outro? Éramos ex-namorados que haviam tido um passado significativo, mas 7 anos haviam passado. Ambos havíamos mudado, crescido, nos tornado pessoas diferentes. Ele estava me ajudando agora por obrigação, por culpa residual, por genuíno cuidado? E o que eu sentia em relação a ele, além de gratidão esmagadora? Eram perguntas complexas demais para esta noite. Dmitry estava certo. Eu não precisava resolver tudo agora. Precisava apenas respirar, existir, permitir-me este primeiro momento de liberdade. Eventualmente, o cansaço venceu a mente acelerada. Deslizei para um sono profundo e sem sonhos. O primeiro sono realmente descansado que tivera em meses. Acordei com luz do sol entrando através das cortinas que eu havia esquecido de fechar completamente. Por um momento desorientador, não sabia onde estava. Então tudo voltou em uma onda. O jantar, o confronto, deixar Ricardo, Dmitry, meu telefone celular. Percebi com um sobressalto que o havia deixado na minha bolsa e não havia checado desde ontem à noite. Com apreensão,
Peguei-o e encontrei exatamente o que esperava. 17 chamadas perdidas de Ricardo. 32 mensagens de texto que progrediam de raiva para súplica para ameaças veladas e de volta para a raiva. Não li todas. Não precisava. Conhecia a progressão. Tinha visto variações dela centenas de vezes em pequena escala. Ricardo ciclo através de emoções calculadamente, tentando encontrar o ângulo que faria eu voltar, fazer-me questionar minha decisão, fazer-me sentir culpada ou assustada o suficiente para retornar ao seu controle. Mas desta vez, havia algo diferente. Eu estava diferente. Bloqueei o número dele sem hesitação. Uma batida suave na porta me fez pular. Apertando o roupão ao redor de mim, fui atender. Era um funcionário do hotel empurrando um carrinho de serviço de quarto carregado com café da manhã. Frutas frescas, pães, frios, queijos, suco de laranja espremido na hora, café que cheirava celestial. "Bom dia, senhora", ele disse educadamente em inglês. "O Sr. Volkov pediu que entregássemos café da manhã. Disse que você poderia estar cansada e que não deveria se preocupar em descer para o restaurante." "Obrigada", consegui dizer, ainda um pouco atordoada pela gentileza casual de tudo isso. Depois que ele saiu, sentei-me na pequena mesa perto da janela e me forcei a comer, embora meu estômago estivesse embrulhado de nervosismo sobre o dia que se aproximava. O café estava perfeito, forte e rico, e gradualmente me ajudou a me sentir mais fundamentada, mais capaz de enfrentar o que vinha a seguir. Outra batida na porta. Desta vez, era uma mulher jovem e profissional segurando várias sacolas de lojas de roupa caras. "Senhora Marina?" "O senhor Volkov pediu que trouxéssemos algumas opções de roupa. Espero que algo sirva. Posso entrar para mostrar?" Passei a próxima meia hora experimentando roupas que Dmitri havia mandado comprar. Tudo era de altíssima qualidade. Calças de alfaiataria perfeita, blusas de seda, um vestido casual mais elegante, até lingerie e sapatos nas medidas corretas. Era simultaneamente atencioso e ligeiramente perturbador. Como ele se lembrava do meu tamanho depois de todos esses anos? Ou havia simplesmente usado sua eficiência habitual de bilionário e mandado seu assistente descobrir? Escolhi calças pretas de alfaiataria e uma blusa de seda azul clara. Profissional, confiante, mas confortável. Olhando-me no espelho enquanto penteava meu cabelo em um coque simples, mal reconheci a mulher que me olhava de volta. Havia algo diferente em meus olhos. Uma clareza, uma determinação que havia estado ausente por muito tempo. Meu telefone tocou. Não o celular que havia bloqueado Ricardo, mas o telefone do quarto. Meu coração acelerou enquanto eu atendia. "Marina?" A voz de Dmitri era profissional, controlada. "Espero que tenha dormido bem. Minha advogada chegou de Moscou esta manhã." "Sim, eu a fiz pegar o primeiro voo. Ela está especializada em direito internacional e pode conectar você com os melhores advogados de divórcio em São Paulo. Ela está esperando no meu suíte quando você estiver pronta. Sem pressa, mas quanto mais cedo começarmos o processo legal, melhor." Sim, obrigada. Estou quase pronta." "Marina?" Ele pausou. "Você está bem? Esta manhã, com alguma distância da noite passada, se está tendo dúvidas sobre qualquer coisa..." "Não estou", eu disse firmemente. "Nenhuma dúvida. Estou pronta." "Bom, vejo você em alguns minutos então." Respirei fundo, verifiquei minha aparência no espelho uma última vez e saí da suíte. A porta ao lado estava entreaberta. Bati levemente e a voz de Dmitri chamou. "Entre." A suíte presidencial era, claro, significativamente maior e mais opulenta que a minha. Dmitri estava sentado em uma mesa de conferência improvisada, já vestido em um terno de negócios, apesar da hora ainda cedo, trabalhando em um laptop. Ao lado dele estava uma mulher de cerca de 40 anos com cabelo ruivo puxado em um coque severo, óculos de armação elegante e uma expressão de competência intensa. "Marina!" Dmitri se levantou quando entrei. "Esta é Svetlana Kuznetsova, minha conselheira legal principal." Svetlana Marina Costa. Svetlana estendeu a mão com um aperto firme. "É um prazer conhecê-la, Sra. Costa. Dmitri me informou sobre sua situação. Quero assegurar que faremos tudo ao nosso alcance para garantir que o processo de divórcio seja o mais suave e favorável possível para você." Seu inglês era impecável, embora com sotaque russo mais pronunciado que o de Dmitri. Havia uma eficiência nela que me lembrou das mulheres profissionais que eu havia conhecido em Moscou. Inteligentes, diretas, sem paciência para perder tempo. "Obrigada", eu disse, sentando-me na cadeira que Dmitri puxou para mim. "Mas preciso ser honesta. Não tenho dinheiro para pagar por serviços legais. Ricardo controla todas as finanças. Eu não tenho nada em meu nome." "Isso não é sua preocupação." Svetlana interrompeu gentilmente, mas firmemente.
Dmitry está cobrindo todos os custos legais. E antes que proteste, ela adicionou quando viu minha boca se abrir. Deixe-me explicar que situações de abuso doméstico... Sim, controle financeiro é abuso doméstico. Frequentemente deixam as vítimas sem recursos para buscar ajuda legal. É precisamente por isso que pessoas com recursos devem intervir. Considere isso não um favor pessoal, mas uma obrigação social. Era difícil argumentar com essa lógica, especialmente quando estava desesperada pela ajuda que estavam oferecendo. Agora, Svetlana continuou, abrindo uma pasta de couro e pegando um tablet. Vamos começar com o básico. Você e Ricardo são casados há quantos anos? 5. Regime de bens? Comunhão parcial, acho. É o padrão no Brasil. Bom, isso significa que ativos adquiridos durante o casamento são divididos igualmente. Vocês têm propriedades em comum? O apartamento onde vivemos está no nome dele. Foi comprado antes de nos casarmos. Outros ativos? Carros, investimentos, contas bancárias? Tudo no nome dele. Ele sempre disse que era mais simples assim, para impostos. Svetlana e Dmitry trocaram um olhar significativo. Eu podia ver que essa informação confirmava o que ambos já suspeitavam. Que Ricardo havia deliberadamente estruturado as finanças para me manter dependente e sem recursos próprios. Você trabalhou durante o casamento? Svetlana perguntou. Não, Ricardo não queria. Disse que refletiria mal nele se sua esposa precisasse trabalhar. Então você sacrificou oportunidades de carreira a pedido dele, tornando-o o único provedor e dando a ele controle completo sobre recursos financeiros, Svetlana resumiu, digitando rapidamente em seu tablet. Isso estabelece um padrão claro de controle financeiro, bom para nosso caso. Era estranho ouvir os anos da minha vida sendo reduzidos a bom para nosso caso, mas entendia que essa era a perspectiva legal necessária. Svetlana estava construindo uma narrativa, coletando evidências, preparando para a batalha. Passamos as próximas 2 horas revisando cada aspecto do meu casamento, como Ricardo e eu nos conhecemos. A progressão de seu comportamento controlador, exemplos específicos de abuso verbal e emocional, a estrutura financeira que me mantinha dependente, tudo. Era exaustivo e emocionalmente esgotante reviver tudo em detalhe clínico, mas Svetlana era simultaneamente compassiva e implacavelmente profissional. Dmitry permaneceu silencioso durante a maior parte da conversa, ocasionalmente trabalhando em seu laptop, mas principalmente apenas ouvindo. Eu podia sentir sua presença, no entanto. Uma âncora sólida e reconfortante, enquanto eu navegava por memórias dolorosas. Certo, Svetlana finalmente disse, colocando seu tablet de lado. Tenho o suficiente para começar. Já contatei os 3 melhores advogados de divórcio em São Paulo. Você terá reuniões com cada um deles hoje à tarde e pode escolher com quem se sente mais confortável. Enquanto isso, precisamos discutir seus pertences no apartamento. Você quer recuperar alguma coisa? A pergunta me pegou desprevenida. Pertences. Eu tinha pertences lá. Roupas, livros, algumas fotografias, joias que minha avó havia me deixado. Mas a ideia de voltar àquele apartamento, de enfrentar Ricardo novamente, me enchia de pavor. Eu não quero vê-lo novamente. Admiti. Você não precisa, Dmitry falou pela primeira vez em 1 hora. Svetlana coordenará com a polícia. No Brasil, você pode solicitar escolta policial para recuperar pertences em casos de violência doméstica. Eles garantirão que você possa entrar com segurança, pegar o que precisa e sair sem confronto. Quando? Hoje, se possível, Svetlana respondeu. Quanto mais esperarmos, mais tempo Ricardo tem para destruir ou esconder coisas. Homens como ele frequentemente agem por vingança quando perdem controle. A ideia de que Ricardo pudesse destruir minhas coisas, especialmente as joias da minha avó, que eram os únicos objetos que realmente tinham valor sentimental para mim, me encheu de urgência. Então sim, hoje, quanto mais cedo melhor. Vou arranjar, Svetlana disse, já discando em seu telefone. Dmitry, você precisa de Marina para mais alguma coisa esta manhã? Ele olhou para mim, aqueles olhos azuis claros estudando o meu rosto com cuidado. Não para negócios. Mas Marina, se você quiser conversar, ou apenas sentar em silêncio, ou precisar de distração, estou aqui. Hoje não é sobre obrigações ou logística. É sobre você fazer o que precisa fazer para se sentir fundamentada. Na verdade, eu disse hesitantemente, há algo que preciso saber. Por que você estava considerando fazer negócios com Ricardo em primeiro lugar? Quero dizer, antes de tudo isso, você realmente achou que ele seria um bom parceiro? Dmitry se recostou em sua cadeira, considerando a pergunta. Honestamente, estava cético desde o início. Sua apresentação era polida, mas havia algo em seu comportamento que me incomodava. Uma certa fome, talvez.
desespero debaixo do charme. Mas as conexões que ele afirmava ter eram valiosas o suficiente para valer a pena investigar. Foi por isso que concordei com a reunião pessoalmente, em vez de enviar apenas Pavel e Alexei. E então você me viu, eu disse suavemente. E então te vi, ele confirmou. E soube imediatamente que algo estava terrivelmente errado. A forma como você estava vestida, a forma como ele falava com você, a tensão em seus ombros, o jeito que você evitava contato visual. Eu não sabia que era você inicialmente, mas sabia que estava testemunhando algo perturbador. E quando você percebeu que era eu? Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Foi como levar um soco no estômago. Marina, a mulher que eu conheci em Moscou era brilhante, confiante, apaixonada. Você argumentava comigo sobre teoria econômica até às 3 da manhã e nunca recuava. Você aprendeu russo em tempo recorde. Você navegava Moscou como se tivesse nascido lá. E então, 7 anos depois, te vejo vestida como empregada, sendo tratada como propriedade. E toda aquela luz que você costumava ter estava diminuída, quase apagada. Suas palavras doeram porque eram verdadeiras. Eu havia perdido aquela versão de mim mesma, pedaço por pedaço, até que apenas uma casca permaneceu. Mas não completamente apagada, ele continuou. Porque quando você murmurou aquele aviso para mim em russo, quando você aproveitou a única oportunidade que tinha para mudar sua situação, vi um lampejo dela novamente. A Marina que eu conhecia nunca desistia completamente. E perceber que você ainda estava lá, ainda lutando, apenas me fez mais determinado a ajudar. Lágrimas ameaçaram novamente, mas as pisquei de volta. Já havia chorado o suficiente. Agora era hora de ação, não de emoção. História. Partes. Svetlana desligou o telefone com um sorriso eficiente. Consegui. A polícia pode nos escoltar ao apar 2 da tarde. Isso lhe dá tempo para as redes esta manhã. Você precisa que eu vá em frente. Vou ficar com uma... Depois que Svetlana saiu, carregando sua pasta de couro e ainda digitando em seu telefone enquanto caminhava, o silêncio se instalou entre Dmitri e eu. Não era desconfortável, exatamente, mas estava carregado de 7 anos de coisas não ditas. Você quer café? Ele finalmente perguntou, gesticulando para o serviço de prata na mesa lateral. Ou posso pedir outra coisa? Chá, talvez? Você costumava beber aquele chá georgiano em Moscou. Você se lembra disso? As palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. Ele olhou para mim, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Marina, eu lembro de tudo. Cada conversa, cada momento. Você acha que alguém esquece um relacionamento como o nosso? Pensei que talvez você tivesse, admiti. Quero dizer, 7 anos é muito tempo. E sua vida? Você está comandando um império bilionário, lidando com negócios globais. Eu imaginei que nossa época em Moscou seria apenas uma nota de rodapé, um breve interlúdio antes da vida real começar. Dmitri se levantou e caminhou até a janela, olhando para a paisagem urbana de São Paulo com as mãos nos bolsos. Estava usando aquele terno perfeitamente cortado, cada centímetro, o bilionário poderoso, mas havia algo em sua postura que me lembrou do estudante que eu havia conhecido, aquele momento de vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Sabe o que foi a pior parte de assumir os negócios do meu pai? Ele disse, ainda olhando pela janela. Não foi a pressão, ou as horas, ou até mesmo a responsabilidade de gerenciar milhares de empregos. Foi perceber que cada decisão que eu tomava, cada relacionamento que formava, tinha que ser filtrado através de cálculo estratégico. As pessoas queriam algo de mim. Acesso, dinheiro, conexões. E eu nunca poderia ter certeza se alguém realmente me via, Dmitri, ou apenas via Volkov Industries e bilhões de dólares. Ele se virou para me encarar. Mas com você em Moscou, antes de tudo isso realmente começar, você me via. Você discutia comigo, me desafiava. Às vezes me dizia que eu estava completamente errado sobre algo. Você se importava com ideias, não com dinheiro. E quando te perdi, quando deixei que as demandas dos negócios destruíssem o que tínhamos, foi como perder a última conexão com a pessoa que eu era antes de me tornar isso. Ele gesticulou vagamente para si mesmo, para o terno caro, para a suíte luxuosa. Dmitri, comecei, mas ele continuou. Então não, Marina, não esqueci. E ver você ontem presa naquela situação horrível me lembrou que mesmo com todos esses recursos, todo esse poder, falhei em proteger alguém que importava para mim. Não vou falhar de novo. O peso de suas palavras pairou no ar entre nós. Havia tantas coisas que eu queria dizer, tantas perguntas que queria fazer. Mas antes que pudesse formular qualquer uma delas, o telefone do quarto tocou. Deve ser o primeiro advogado, Dmitri disse, sua expressão voltando para profissional. Eles estão usando a sala de conferências do hotel. Você está pronta? Endireitei os ombros.
Respirei fundo. Sim, estou pronta. As reuniões com os advogados foram intensas, mas esclarecedoras. O primeiro, Dr. Fernando Almeida, era um homem de 50 e poucos anos com uma reputação impressionante e uma abordagem agressiva que me fez recuar ligeiramente. Ele falou sobre destruir Ricardo em tribunal, sobre buscar compensação máxima, sobre transformar o processo em uma guerra de desgaste. A segunda advogada, doutora Patrícia Santos, era mais jovem e mais compassiva. Ela enfatizou a importância de documentar o abuso, de construir um caso que não era apenas sobre divisão de ativos, mas sobre reconhecer o dano que havia sido feito. Sua abordagem ressoou comigo, mas eu me preocupava que ela fosse gentil demais para lidar com alguém como Ricardo. A terceira advogada, doutora Juliana Ferreira, era uma combinação perfeita dos outros dois. Ela era experiente, estratégica, mas também claramente empática ao que eu havia passado. Ela explicou o processo de divórcio no Brasil de forma clara e direta. Tipicamente levava cerca de 1 ano. Poderíamos buscar divórcio direto, já que não havia filhos. Eu tinha direito à metade dos ativos adquiridos durante o casamento. E dado o padrão de controle financeiro, ela estava confiante de que também poderíamos garantir pensão alimentícia temporária enquanto eu reconstruía minha carreira. A coisa mais importante agora, doutora, Juliana disse, seus olhos castanhos sérios por trás de óculos de armação fina, é proteger você. Homens como seu marido não reagem bem quando perdem controle. Ele pode tentar intimidação, ameaças, até mesmo violência. Vamos buscar uma ordem de restrição imediatamente e eu recomendo fortemente que você não vá a lugar algum sozinha pelos próximos dias. Ela não vai? Dmitry disse da cadeira onde havia estado silenciosamente observando as 3 reuniões. Meu chefe de segurança chegou de Moscou esta manhã. Marina terá proteção 24 horas por dia até que isso seja resolvido. Doutora Juliana olhou entre nós com interesse óbvio, claramente se perguntando sobre a natureza exata do nosso relacionamento. Mas era profissional demais para perguntar diretamente. Em vez disso, ela simplesmente assentiu. Excelente. Quanto menos oportunidade ele tiver para contatá-la ou intimidá-la, melhor para nosso caso e para sua segurança. Escolhi doutora Juliana no local. Assinamos documentos de retenção. Ela já começou a preparar o processo de divórcio e prometeu que teria a ordem de restrição até amanhã de manhã. Quando ela saiu, olhei para o relógio. Era 1h40. Em 20 minutos, eu estaria voltando ao apartamento que havia compartilhado com Ricardo, mas desta vez com escolta policial, com Svetlana ao meu lado e com a proteção de Dmitry me envolvendo como um escudo invisível. Você está nervosa? Dmitry perguntou, estudando meu rosto. Apavorada, admiti. Sei que a polícia estará lá. Sei que Ricardo não pode me fazer nada legalmente, mas ele tem uma forma de me fazer sentir pequena, impotente. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, estou com medo de que quando eu o vir, vou simplesmente desmoronar de volta naquela pessoa que ele me transformou. Dmitry se aproximou e pegou minhas mãos, forçando-me a olhar para ele. Marina, você não é aquela pessoa. Você nunca foi. Ele construiu uma gaiola ao seu redor, mas você encontrou a porta. Você está saindo. E todas as vezes que sentir medo, quero que se lembre. Você é a mulher que aprendeu russo em 6 meses. Você é a mulher que navegou sozinha uma cidade estrangeira em menos 20 graus. Você é a mulher que teve coragem de sussurrar aquele aviso para mim ontem, sabendo que poderia mudar tudo. Essa coragem sempre esteve lá. Apenas estava dormindo. Suas palavras me deram força. Apertei suas mãos de volta, ancorando-me em seu toque. Você vai comigo? Se você quiser que eu vá, vou. Mas Marina, isso precisa ser sobre você reclamando seu espaço, suas coisas, sua vida. Minha presença pode escalar a situação, torná-la sobre ele, e eu, em vez de sobre você e sua independência. Ele estava certo, eu sabia. Isso precisava ser meu momento, não uma demonstração de poder masculino entre 2 homens. Então não venha ao apartamento, decidi. Mas você pode estar esperando quando eu voltar? Sempre, ele prometeu. Svetlana apareceu exatamente às 2, acompanhada por 2 policiais uniformizados. Um homem de meia idade com um bigode impressionante e uma mulher jovem com olhos gentis mas vigilantes. Eles explicaram o procedimento. Eles entrariam primeiro, garantiriam que Ricardo permanecesse em um cômodo separado enquanto eu coletava minhas coisas e interviria se ele tentasse me confrontar ou impedir de levar o que era legitimamente meu. O chefe de segurança de Dmitry, um homem imenso chamado Victor com um rosto que parecia esculpido em granito e um sotaque russo ainda mais pesado que o de Svetlana, nos seguiria em um carro separado. Ele não entraria no apartamento.
Isso poderia ser visto como intimidação, mas estaria disponível caso necessário. A viagem de volta ao Jardim Europa foi surreal. Passamos por ruas que eu havia caminhado centenas de vezes, lojas que conhecia, o parque onde costumava sentar quando precisava de alguns momentos longe do apartamento. Tudo parecia simultaneamente familiar e alienígena, como se eu estivesse vendo através dos olhos de outra pessoa. Estacionamos na frente do prédio onde havia morado pelos últimos 5 anos. O porteiro, João, nos viu e pareceu confuso. A polícia, uma mulher russa de aparência severa em um terno de negócios, e eu. Ele provavelmente já havia ouvido alguma versão dos eventos de ontem de Ricardo. Fofoca viajava rápido em prédios residenciais de luxo. Boa tarde, dona Marina, ele disse cautelosamente. O senhor Ricardo está em casa. Eu sei, João. Estou aqui para pegar minhas coisas. Os oficiais vão me acompanhar. Seus olhos se arregalaram, mas ele assentiu e nos deixou passar. No elevador subindo para o 12º andar, meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Minhas mãos estavam suadas. O espaço fechado do elevador de repente parecia opressivo. Respire, Svetlana disse suavemente ao meu lado. Você está no controle agora. Lembre-se disso. O elevador chegou com um ping suave. As portas se abriram. Nosso apartamento, o apartamento de Ricardo, eu me corrigi, era a segunda porta à esquerda. A policial feminina bateu com firmeza. A porta se abriu quase imediatamente. Ricardo estava ali, e o choque de vê-lo foi físico. Ele parecia terrível. Olhos vermelhos, cabelo despenteado, a barba por fazer que ele normalmente nunca permitiria que ninguém visse. Estava usando uma camiseta amassada e calças de moletom. Uma visão tão surpreendente que, por um momento, apenas olhei. Seu olhar passou pela polícia, por Svetlana, e então pousou em mim. A expressão em seu rosto foi através de várias emoções em rápida sucessão. Alívio, raiva, mágoa, ódio. Marina, ele começou, sua voz rouca. Graças a Deus. Pensei, podemos conversar? Por favor? Apenas nós dois. Apenas por 5 minutos. Senhor, o policial masculino interveio firmemente. Você precisa permitir que a senhora entre e colete seus pertences. Qualquer tentativa de impedir isso ou intimidá-la pode resultar em acusações. Você entende? Ricardo o ignorou completamente. Seus olhos ainda fixos em mim. Marina, por favor. Eu sei que estraguei tudo ontem. Estava sob muita pressão. O negócio era tão importante. Eu deixei isso tirar o melhor de mim. Mas podemos resolver isso. Eu te amo. Você é minha esposa. O tom era suplicante. Mas havia uma borda de algo mais sombrio por baixo. Controle tentando se disfarçar de afeto. Senhor, Ricardo, Svetlana disse, sua voz cortante e profissional. Sou Svetlana Kuznetsova, representando a senhora Marina Costa em procedimentos de divórcio. Qualquer comunicação doravante deve passar por seu advogado. Você tem representação legal? A menção de divórcio fez Ricardo empalidecer, então ficar vermelho. Divórcio? Marina, você não pode estar falando sério. Por causa de um dia ruim? Por causa de uma discussão? Isso é ridículo. Senhor, dê um passo para trás e permita-nos entrar. A policial feminina disse, sua mão movendo-se suavemente para perto de seu cinto, onde seu rádio estava preso. Um lembrete sutil de que ela tinha backup se necessário. Ricardo finalmente recuou, mas seus olhos nunca me deixaram. Entramos no apartamento e a familiaridade de tudo quase me dominou. A sala de estar onde havia servido os clientes russos de Ricardo apenas ontem. A cozinha onde preparei 1000 refeições. O corredor que levava ao quarto que compartilhamos. Vou ficar aqui na sala com o senhor Ricardo. O policial masculino anunciou. Oficial Santos, acompanhe a senhora enquanto ela coleta seus pertences. Svetlana e a oficial Santos me seguiram até o quarto. Uma vez lá, olhei ao redor tentando decidir o que levar. Svetlana produziu várias malas dobráveis de sua bolsa aparentemente sem fundo. Ela havia pensado em tudo. Priorize documentos, joias, itens sentimentais. Ela instruiu. Roupas e outros bens substituíveis podem ser negociados depois se necessário. Comecei metodicamente. Do cofre que Ricardo pensava que eu não sabia a combinação, ele havia me dito uma vez, anos atrás, quando estava bêbado, e havia esquecido a própria. Tirei as joias da minha avó, minha certidão de nascimento, meu diploma universitário, meu diploma de Moscou. Do armário, peguei algumas roupas que realmente gostava, não as que Ricardo havia escolhido para mim. Do banheiro, meus produtos de cuidados pessoais básicos. Foi então que vi a foto na mesinha de cabeceira do lado da cama. Era de nosso casamento, Ricardo e eu sorrindo para a câmera, aparentemente felizes. Olhei para aquela Marina, 5 anos mais jovem, ainda esperançosa, ainda acreditando que este casamento poderia funcionar.
e senti uma onda de tristeza pela mulher que eu havia sido. Deixei a foto onde estava. Aquela Marina pertencia ao passado. Da estante na sala de estar, onde tive que passar por Ricardo, que estava sentado no sofá sob o olhar vigilante do policial, seus punhos cerrados, seu corpo inteiro vibrando de raiva contida, peguei meus livros, meus amados textos russos, algumas primeiras edições que havia encontrado em lojas de usados em Moscou, romances e poesia que haviam me sustentado através de anos de solidão. Você realmente vai fazer isso? Ricardo disse enquanto eu passava. Sua voz era baixa, perigosa. Vai me deixar por ele? Pelo bilionário russo? Isso é o que sempre foi, não é? Você estava esperando uma oportunidade de fazer um upgrade, de trocar para cima. Parei, olhei para ele diretamente. Não, estou deixando você porque você me fez sentir sem valor. Porque transformou nosso casamento em uma prisão. Porque a pessoa que eu era quando nos conhecemos estava desaparecendo. E se eu ficasse, ela morreria completamente. Drama. Ele zombou. Mas havia desespero em seus olhos. Você era apenas mimada demais, preguiçosa demais para apreciar o que tinha. Dei-lhe tudo. Você tirou tudo, corrigi. Minha carreira, meus amigos, minha independência, minha dignidade. Um de cada vez até que não restasse nada além de uma casca, fazendo o que você ordenava. Senhor, o policial advertiu quando Ricardo começou a se levantar. Permanece sentado. Continuei coletando minhas coisas, movendo-me pelo apartamento, como um fantasma, reclamando pedaços de uma vida anterior. Fotos de família. Só as minhas, não nossas. Alguns pequenos objetos decorativos que havia trazido do Brasil quando Ricardo e eu nos mudamos para este apartamento. Um chale que minha mãe havia me dado. Finalmente estava feito. 3 malas, 2 caixas de livros. Não era muito para mostrar por 5 anos de casamento, mas era tudo que importava. Tudo pronto? Svetlana perguntou. Sim, estou pronta para ir. Enquanto nos dirigíamos para a porta, Ricardo fez uma última tentativa. Marina, espere. Por favor. Apenas... O que eu faço agora? Como conserto isso? Virei-me para olhá-lo uma última vez. Você não conserta, Ricardo. Você deixa ir. Você encontra um terapeuta, descobre por que precisa controlar as pessoas para se sentir poderoso, e então nunca faz isso com outra pessoa novamente. E se eu mudar? Se eu realmente mudar? Então você estará mudando por você mesmo, não por mim, porque nós acabamos. Saímos do apartamento, os policiais carregando minhas malas, Svetlana com as caixas de livros flutuando atrás dela, com uma facilidade que sugeria que ela havia feito isso antes para outros clientes. A porta se fechou atrás de nós com um clique final. No elevador descendo, meu corpo inteiro começou a tremer com adrenalina atrasada. Havia enfrentado Ricardo, havia reclamado minhas coisas, havia dito em voz alta que estávamos acabados, e eu havia sobrevivido. Victor estava esperando no lobby com o SUV negro. Ele pegou minhas malas com facilidade. O homem era construído como um tanque, e as colocou no porta-malas. Svetlana entrou na frente, gesticulando para que eu sentasse atrás. Enquanto nos afastávamos do prédio, olhei pela janela traseira. Podia ver nossa varanda, a varanda de Ricardo, no 12º andar. Ele estava lá, apenas uma silhueta contra o vidro, observando o carro partir. Parte de mim sentiu pena dele, mas uma parte maior sentiu apenas alívio esmagador e liberdade nascente. Meu telefone tocou. Era Dmitri. Acabou? Sua voz era tensa, preocupada. Acabou, confirmei. Estou voltando agora. Você está bem? Pensei sobre a pergunta. Estava tremendo, exausta, emocionalmente esgotada. Mas embaixo de tudo isso, havia algo mais. Algo que não sentia há anos. Sim, disse. E percebi que era verdade. Estou bem. De volta ao hotel, Dmitri me encontrou no lobby. Ele não disse nada, apenas abriu os braços e entrei nele sem pensar. Seu abraço era firme, reconfortante, sem expectativa ou demanda. Apenas apoio puro. Você foi incrível, ele murmurou em meu cabelo. Estou tão orgulhoso de você. Lágrimas vieram novamente. Parecia que eu havia chorado mais nas últimas 24 horas do que nos últimos 5 anos. Mas essas eram lágrimas de alívio, de liberação. Svetlana discretamente se afastou, dando-nos privacidade. Victor levou minhas coisas de volta para a suíte. E Dmitri apenas me segurou até que o tremor parasse, até que minha respiração se acalmasse, até que eu pudesse me afastar e olhar para ele com olhos que, apesar das lágrimas, estavam mais claros do que haviam estado em anos. E agora? Perguntei. Agora, ele disse, sorrindo gentilmente. Você respira, você descansa. Você começa a descobrir quem Marina é quando não está sendo definida por outra pessoa. E amanhã começamos a construir o que vem a seguir. Fica tão simples quando você diz assim. Não é simples.
ele admitiu. Será complicado e às vezes doloroso, e haverá dias em que você vai duvidar de si mesma. Mas Marina, pela primeira vez em anos, você tem uma escolha. Você pode decidir quem quer ser, onde quer ir, o que quer fazer. Isso não é simples, mas é liberdade. Essa noite jantamos no restaurante do hotel. Apenas nós dois desta vez. Sem Svetlana, ou Pavel, ou Alexei, ou qualquer uma das figuras de negócios que normalmente orbitavam ao redor de Dmitri. Era quase como estar de volta em Moscou, em um daqueles pequenos restaurantes georgianos que costumávamos frequentar, onde podíamos falar por horas sobre tudo e nada. Posso perguntar algo? Disse sobre a sobremesa. Por que você nunca se casou? Com todos esses anos, certamente houve pessoas... Dmitri girou o vinho em seu copo considerando. Houve pessoas, sim. Relacionamentos que pareciam promissores no papel. Mulheres de famílias apropriadas, com educação apropriada, que entendiam o mundo em que eu vivia. Mas sempre faltava algo. Aquela centelha de conexão genuína. Aquela sensação de ser visto como pessoa em vez de como oportunidade. Depois de você, Marina, descobri que não estava disposto a me contentar com menos do que real. E se eu não tivesse murmurado aquele aviso ontem? Perguntei. Se você tivesse simplesmente concluído sua reunião com Ricardo e voado de volta para Moscou sem nunca saber que era eu, então nunca teria investido com ele de qualquer maneira, Dmitri respondeu. Seu comportamento teria sido suficiente para me desqualificar como parceiro, mas eu teria partido sem nunca saber o que aconteceu com você. E isso me assombraria provavelmente para sempre.